Fala, aluno! Beleza pura? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, cursos online e também do Espaço Campus, cursos presenciais aqui em Brasília. E nós vamos fazer a questão de número 2 da nossa série de questões comentadas de informática para o concurso da Anvisa. Já estou agora com a camisa, camisa própria do projeto da Anvisa. Leia aí. Anvisa, tem que ficar um pouco mais alto assim. Aí, ó. Olha lá. O aluno sempre em primeiro lugar e na Anvisa nós vamos trabalhar exatamente para você ficar nas primeiras posições, se não na primeira, né? Então vamos lá. Olha a questão. A primeira questão que a gente fez lá atrás foi de Linux, não foi? Essa aqui também de Linux. É a nossa segunda questão sobre o sistema operacional Linux, um sistema operacional livre e gratuito. Vamos lá. Antes de a gente comentar essa questão, vamos pegar uma palha a respeito do assunto. Ele fala sobre o diretório Home. Vamos lá. Veja bem, gente. No Windows, vocês conhecem esse ambiente aqui, né? Esse ambiente a gente chama de Windows Explorer e hoje é chamado de explorador de arquivos do Windows. O Windows Explorer é o explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. É o lugar que você vê o conteúdo do pendrive, do C2 pontos, você vê toda uma estruturação hierárquica a respeito do teu computador aqui no Windows Explorer. E aí, gente, vocês estão percebendo que quando vocês abrem um disco rígido do Windows, você tem algumas pastas reservadas, né? Então, ó, arquivos de programa é reservado para todos os programas que a gente instala no computador, não é isso? Essas duas pastas aqui, ó, são reservadas para os programas que a gente instala no computador. Essa pasta usuários é para guardar as contas de usuário que eu crio, né? Para cada conta de usuário é criado um usuário aí dentro. E a pasta Windows para os arquivos que compõem toda a estrutura de funcionamento do Windows. Beleza. O que eu quero dizer é o seguinte. Sempre existiram pastas reservadas no Windows. Por exemplo, antigamente tinha uma pasta chamada de Meus Documentos, que era para vocês guardarem os documentos pessoais de vocês. Era reservado para essa finalidade. E você guardava? Não. Jogava tudo na área de trabalho. Tô brincando. Mas você guardaria tudo na pasta Meus Documentos, porque ali é reservado para esta finalidade. Agora pensa, a nossa questão não é de Windows, mas por que eu estou falando isso? Porque no Linux, gente, é pior. No Linux são muitos diretórios, muitas pastas com conteúdos específicos. Dê uma olhada. Olha lá. Veja no Linux. Cara, olha a estruturação do Linux aqui. Esse programa aqui que eu estou trabalhando, ele é o Conqueror. O Conqueror é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. O Windows Explorer no Windows. Conqueror no Linux. Eu falei no Windows, né? Não, no Linux. Conqueror é o gerenciador de arquivos e pastas no Linux, diferente no Windows, que é o Windows Explorer. Aí olhando aqui do lado, ó, gente, vocês vão ver várias pastas, ó, bin, boot, dev, etc, flop, ó. Todas essas pastas têm um conteúdo reservado. E aí eu vou dar a dica de algumas pastas que podem cair na tua prova. Veja bem, quando falar da pasta bin, olha essa pasta aqui, ó, bin, você vai lembrar da pasta da seguinte maneira. Bin vem da palavra binários. E binários são equivalentes aos executáveis no Windows. Então todos os arquivos executáveis no Windows, naturalmente, não vou dizer todos, né, mas aqueles do tipo padrão do Windows, eles têm o formato exe, né? Exe é um executável do Windows. No Linux, o exe não existe, porque no Linux a gente trabalha com arquivos binários. Então aquele exe nem executa no Linux, somente se você pedir para executar de alguma outra maneira mais técnica. Então bin é binários, binários executáveis. Então os programas do Linux, os programas mais usados no Linux ficam no diretório bin, tudo bem? Boot vem de inicialização, você vai lembrar que o boot, essa pasta boot, guarda os arquivos de inicialização do Linux, do sistema operacional Linux. Então é só lembrar de boot e inicialização. Dev, você vai lembrar de device. O que são os devices? São os dispositivos. Todo periférico,
todo periférico que você tem no computador, teclado, impressora, HD externo, são devices, são dispositivos, são periféricos. E para cada dispositivo instalado, ele cria uma pasta dentro do dev para representar. Então coloca o HD externo, dentro da pasta dev tem uma pasta para representar o HD externo. Instalei uma impressora, dentro da pasta dev tem uma pasta para representação da impressora. Então dev vem de device, device dispositivos. Aí nós temos o home. Home você vai lembrar que é a sua casa dentro do diretório raiz, ó, home é a sua casa dentro do diretório raiz, ou seja, é a pasta que guarda as contas de usuário. Usuários têm pastas criadas dentro do home, usuários comuns, que são aqueles usuários limitados, aqueles que não podem fazer tudo o que quiser. Então os usuários comuns têm uma pasta dentro do home, ficaria assim, ó, /home, /Léo, /home, /Maria. Léo é a minha pasta dentro do diretório home, que é reservado para isso, que está dentro do diretório raiz, representado por essa barra. Maria está dentro do diretório home, que está dentro do diretório raiz. Maria é a conta da Maria, a pasta que representa a conta da Maria. Então, usuários comuns, só para lembrar, são usuários limitados, são aqueles que não podem instalar programa, são aqueles que não podem remover programas, são aqueles que não podem fazer o que quiser, não podem criar contas, e cada usuário comum tem uma pasta dentro do home. E para finalizar a nossa dica, a pasta root também é para usuários. Só que nesse caso, usuários de outro tipo, usuários root. Aí você fala, professor, mas o que são usuários root? São usuários dentro da categoria de conta de usuário chamada de superusuário. Superusuário é aquele que tem todos os poderes administrativos. É aquele que pode fazer tudo, que pode instalar programa, pode remover programa, pode criar contas. É como se fosse o administrador, a conta de administrador no Windows. No caso do Linux, é o superusuário. Então, o usuário comum tem sua pasta criada no home, superusuário tem sua pasta criada no root. Beleza? Então, vamos voltar lá agora. Pegando a questão, a gente já viu as dicas de como tem que saber lembrar dessas pastas. Vocês viram que é decoreba, né? Você tem que decorar o que tem em cada pasta, mas vocês viram que eu dei algumas dicas para que você busque essa ideia na cabeça e defina a questão. Quando a gente tem que decorar, a gente tem que buscar alguma informação que remeta essa ideia aí de lembrar de tudo aquilo que vocês estudaram. Então aquelas dicas foram pontuais. Olha essa questão, gente, que caiu. Vamos lá. O diretório home está dentro do diretório raiz, que faz parte da estrutura do Linux, definida no momento da instalação desse sistema, faz o quê? Vamos lá. Armazena arquivos dos dispositivos do sistema? Não. É o diretório de trabalho do usuário. E no caso, o usuário o que, gente? Comum. Então a resposta é a letra B. Depois fica o desafio. Analisem os itens e verifiquem quem é cada pasta que ele citou aqui nas informações, beleza? Então, ficou a dica, ficou a resolução de questões e a nossa segunda questão comentada de informática para o concurso da Anvisa está terminada, beleza? Te espero nos próximos vídeos, abraço e bom estudo!